Caros alunos, nós estamos aqui para falar um pouco sobre hidrostática, onde nós vamos estudar algumas características dos fluidos e algumas situações onde pressão atmosférica seria envolvida em relação a isso. Neste caso, nós vamos dividir isto em 3 módulos, onde vamos falar sobre as características do fluido, densidade, pressão e pressão atmosférica no primeiro módulo. O que é a hidrostática no sentido? A hidrostática é a parte da física que estuda o comportamento dos fluidos em repouso, sendo eles gases ou líquidos. Bom, e características? Bom, algumas características do fluido é a capacidade de escoar. Ele não tem forma definida, né? E com isso ele não deforma e ele tem essa capacidade de escoar. Existe algumas situações onde essa parte de escoamento muitas vezes é colocada como a viscosidade do líquido. Essa viscosidade é uma espécie de resistência que tem ao o líquido de fluir. Então, muitas vezes falamos uma coisa sobre a viscosidade, mas não tem uma forma de você garantir aquilo, como por exemplo, quando você fala do óleo que você coloca no seu carro. Às vezes você olha, não, está mais viscoso. Talvez ele esteja com mais partículas, devido à função detergente do óleo, que é de fazer a limpeza também no motor. Então, consequentemente, ele pode levar sujeira. Por isso que, de tempos em tempos, há necessidade de você fazer essa mudança do óleo. As características também tem aquela não resiste ao corte. Você não consegue cortar o líquido. Você não consegue cortar. Só a Embasa, né? Que consegue, a Embasa aqui na Bahia consegue cortar mais a água. São compreensíveis, quer dizer, ela, como falamos, ela pega a forma do objeto a qual é colocado o fluido, no caso. Se você botar ele num objeto cúbico, quadrado, ele vai entrar. Ele vai absorver, ele vai compreender toda aquela região quadrada. Se você colocar num objeto circular, ele vai também ficar naquela mesma região, toda aquela região compreendível em aquele vasilhame, no caso. Falar um pouco sobre as características, vamos falar uma delas também. Vamos ter a densidade. O que seria a densidade de um fluido, um líquido, um gás? Seria a massa desse fluido dividido pelo volume. No caso, a densidade só seria para fluido. Bom, se você tiver a massa e o volume de um objeto que não se caracteriza como fluido, também você pode ter a densidade dele. E podemos ter isso? Bom, vamos a grosso modo uma explicação um pouco sobre a densidade. Aqui nós temos 2 objetos plásticos, onde tem uma característica deles. São plásticos, só que um ele é sólido, né? E o outro ele é oco. Então, consequentemente, você vê uma coisa, o que? A densidade deles, né? Você vê que o plástico aqui, ele mesmo que ele tenha a mesma diâmetros praticamente iguais, mas os pesos deles são diferentes. Haveria alguma coisa que poderia ocorrer com esses? Como é que a gente poderia verificar alguma situação desses elementos? Aqui colocar eles numa vasilha com água. O que você vê que o mais pesado ele foi ao fundo. Você vê os objetos pesados, eles vão ao fundo. Enquanto nós estamos vendo aqui nesse canto, a bolinha branca ela não flui. Nós vamos estudar isso mais à frente, no princípio de Arquimedes. Nesse vídeo que passamos, eu fiz uma coisa para demonstrar o objeto, no caso a bola oca. Eu fiz uma pressão, que
você vê que a pressão é o quê? Uma força exercida sobre uma área de alguma só a força exercida na área. No caso, nós temos também a força peso. O que seria a força peso? Que é essa força que usamos. É uma coisa onde a massa e também a força da gravidade. Que força é essa? Essa é uma força onde os objetos, onde a pressão atmosférica faz sobre a Terra. Então existe essa aceleração, que é uma consideração dessa força a qual é exercida sobre a superfície da Terra. Então essa pressão normal que a gente conhece, né, que é a força sobre a área, também exerce também a pressão atmosfera, né, que é a pressão que a atmosfera da Terra sobre a superfície da Terra. Bom, em cima disso, o Torricelli ele estudou e pegando um tubo, né, fechado aqui, ele colocou a coluna colocou o mercúrio dentro desse tubo e colocou ele dentro de um vasilhame com mercúrio. Por isso que essa questão da pressão é milímetros de mercúrio, porque ele pegou um metro, então ele achou 760 milímetros. Mas onde ele achou? Onde esse ponto zero? Ponto zero considerado de pressão na Terra, atmosfera, é a nível do mar. A nível do mar você considera o ponto zero. Há mais alguma situação maior ou menor disso? Bom, essa situação podemos ver, por exemplo, numa cidade como La Paz, quando a seleção brasileira foi jogar em La Paz, onde ela ficou toda sofrendo os efeitos dessa altitude maior, no caso, onde a pressão vem se diminuindo. Então chegou a mais de, ó, pra você ver a diferença, lá na La Paz, na Bolívia, 3.640 metros, enquanto aqui, nós vemos que a 2 metros está 593. Então, ela estaria numa situação até de 500 e pouco. Então, a diferença quase 200 milímetros de mercúrio, a diferença pode chegar a pressão em La Paz. Imagina o Everest, que está chegando, está nessa base aqui, próxima, que ela está 8.840, então ela está a 193, ficaria essa pressão. Então você vê as reações que ocorrem, por exemplo, no corpo humano, referente à pressão atmosférica. Então nessas situações a gente verifica, pode-se calcular, essas pressões são calculáveis, né? Existem parâmetros de referência dela em cima da altura, da altitude onde você se encontra. Bom, essa parte aqui nós falamos sobre o primeiro módulo do ensino aqui de hidrostática. Agora depois passaremos sobre sobre os próximos, sobre o teorema de Kevin, princípio Pascal, ficariam todos para o próximo módulo.